Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma satisfação estar de volta com vocês para mais um vídeo. Nessa oportunidade eu quero falar sobre o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo, para nós tirar algumas dúvidas sobre essa pessoa gloriosa, o Espírito Santo, maravilhosa e santa, né? Já tem o nome Espírito Santo. Lá em João 15, o verso 26, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Mas existe um ensinamento que vem da origem religiosa, quando surgiu a religião. Porque a religião, eu sempre falo em alguns vídeos meus, que é problema puro a religião. A religião, ela danificou, ela atrapalhou o andamento, o bom crescimento da igreja. Porque cada um prega de uma forma e cada um defende o seu reduto. Mas nós temos que defender a palavra de Deus, as profecias, a Bíblia. E a doutrina da Trindade, eu não achei respaldo bíblico. Porque para existir a doutrina da Trindade, teria que ter lá no trono de Deus, que é a Arca da Aliança que está no céu, porque a Arca da Aliança terrena era a tipologia da Arca da Aliança celestial. E teria que ter 2 ou 3 pessoas no trono. Mas eu só encontrei 2 pessoas no trono de Deus. Um é Deus e o outro Jesus, que é Deus também. É uma espécie, Jeová é uma espécie de primeiro Deus, Jesus, segundo Deus. Mas só que a Bíblia fala que eles são igual, mesmo pensamento, mesmo intento, porque o mesmo Espírito Santo, porque o Espírito Santo que nós tanto prega, que nós tanto fala, é o próprio Jeová. Jeová é o Espírito Santo. Não existe um outro Espírito Santo além de Jeová. E não existe também, não existe esse Espírito Santo para formar 3 pessoas. Porque a gente só acha 2 pessoas. Porque Jeová é o mesmo Espírito Santo. Jeová é o Espírito Santo. Jeová é Deus. E Deus, o Jeová Deus, é o mesmo Espírito Santo. Entendeu? A arca, a Arca da Aliança, a Arca da Aliança da terra, quando os israelitas carregavam ela carregava o que ali? Carregava a pedra dos 10, gravados dos 10 mandamentos, um vaso de maná e a vara de Arão que floresceu. Está dentro da arca. Carregava dentro da arca. Os 10 mandamentos é a palavra de Deus, que mais tarde iria se encarnar, que é o verbo que estava com Deus, a palavra de Deus. Então Jeová é o Espírito Santo. E essa arca que tinha na terra, a Arca da Aliança da Terra, ela é uma tipologia da Arca da Aliança Celestial, que é o trono de Deus, onde Deus está sentado
no seu trono. Ela é o trono de Deus. Não existe um outro trono em cima da arca. A arca é o trono. E Deus está sentado no trono. E o trono é grande. É muito grande. E Jesus está ao lado do Pai, que é o Espírito Santo. Do lado de Jeová, que é o Espírito Santo. E Jesus também é Deus. E Jesus já aparecia como Cordeiro de Deus. E aparecia também como Filho do Homem. Se você lê o livro de Enoque, ou se você acredita que o livro de Enoque é a Escritura, ou se você acredita que Enoque era profeta e que Enoque foi arrebatado até Deus, porque eu acredito que o livro de Enoque é Escritura. Ele foi tirado do cânon sagrado na antiguidade, porque já era uma profecia que ele ia ficar por tempo do fim, para os homens adquirir conhecimento certo por 7 vezes mais de conhecimento. Enoque, quando foi arrebatado até Deus, ele viu um homem do lado do ancião de dias, que é o próprio Jeová, o próprio Espírito Santo. Entendeu? Que se apresentava, Jeová se apresentava como o ancião de dias. Apesar de Jeová ser o Espírito Santo, ele é espírito consumidor, espírito glorioso, fogo consumidor. Como Jesus ainda não tinha feito carne para habitar entre nós, ele aparecia como o Filho do Homem, com a imagem humana, e Jeová aparecia como o ancião de dias. Quando Jesus veio aqui e morreu, Jesus agora é o ancião de dias, se apresenta como o ancião de dias, e Jeová, o Espírito Santo. E Jesus, ele se apresentava como o Cordeiro de Deus. O próprio Enoque viu e perguntou para o anjo que estava com ele: quem é aquele que está ao lado do ancião de dia? Aí o anjo respondeu: aquele lá é o Filho do Homem. Já era chamado de Filho do Homem porque havia de se fazer carne e habitar entre nós. Ele havia de nascer como descendente de Adão, o segundo Adão. E como descendente de Adão segundo a carne, mas filho de Deus, que é pelo Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. Então, Jeová e Jesus são igual, no sentido da união. O próprio Deus falou lá em Zacarias: o meu igual, o varão que é o meu companheiro. Jesus também é Deus como Pai, só que Jesus, ele se apresentou como menor do que o Pai, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Mas Deus chamou ele de igual, quer dizer, ele é igual, ele tem o mesmo poder, a mesma glória, ele é Deus também. Porque Jesus, quando ele se fez carne, o Pai estava nele, reconciliando o mundo consigo mesmo. O Espírito Santo estava nele, que é o próprio Jeová, que é o Elohim eterno, Pai de todos os espíritos, porque Deus, ele criou todos os espíritos, ele criou os anjos, os espíritos é criaturas de Deus, entendeu? E os espíritos que ele permitiu, que de vir ser dispensado ao homem, porque Deus não fabrica espírito, Deus já fez os espíritos. Estava com ele, nele, na presciência dele, e dele, que saiu dele. Igual Jesus, que era o ancião de dias, que era o verbo, que estava com Deus e era Deus, se fez carne. Cada ser humano que nasce aqui
recebe uma partícula de Deus, que é um espírito que vem de Deus, para nascer carne, para ser provado. Igualmente Jesus foi provado. Claro, o homem com um grau de provação muito menor do que a provação de Jesus. Jesus é igual a Deus. Jesus é o Verbo que encarnou. Jesus estava com Deus antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo. Jesus se fez carne. Quer dizer, Jesus, Deus, que vivia em espírito lá, se apresentava como Filho do Homem, como lá no céu, ao lado de Deus, que era o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que era o próprio Deus, porque era igual. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele foi provado. Jesus se fez carne para vencer o pecado na carne. E ele foi provado mais do que nós somos provados. Ele foi provado para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer a morte. Para nós também termos condição de vencer a carne, vencer o pecado e vencer a morte. Por que nós vamos vencer a carne, vencer o diabo, vencer a morte? Porque Jesus está em nós, através do Espírito Santo, que é Jeová. Jesus foi provado e venceu porque o Espírito Santo, que é Jeová, estava nele. Quer dizer, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus, o Espírito Santo, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E agora Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está conosco, para nós vencer o pecado, vencer a morte, vencer o diabo, e não irmos para o inferno, se nós perseverar na doutrina e no ensinamento, na obediência ao Senhor Jesus Cristo, com uma escala menor do que Jesus, porque nós somos mais fracos, somos carne, porque fomos gerados de relação humana. Jesus foi gerado de uma relação do próprio Espírito Santo com a mulher. A Bíblia diz que o Espírito Santo se manifestou, a sombra do Altíssimo, que é o próprio Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, o infinito, o mais alto céu, a sombra, o Espírito Santo, que se apresentou como sombra, que é o próprio Jeová, cobriu a Maria. O que é a palavra cobrir? Teve uma relação com ela, não carnal, mas espiritual. A palavra cobrir significa uma relação, cobriu. O homem, quando ele faz uma relação, tem uma relação com a esposa, ele cobre a mulher, ele fica, a posição que mais agrada a Deus no relacionamento é quando o homem fica por cima da mulher. O homem nunca deve ficar por baixo, porque o homem é a cabeça da mulher. Entendeu? Eu estou dizendo para nós entender o lado espiritual. Deus cobriu Maria. O Espírito Santo cobriu Maria. E colocou algo lá no útero de Maria, um sêmen lá, que gerou Jesus. Essa é a verdade, não adianta nós fugir disso aí. Não adianta fugir da realidade. Cobriu. Teve um relacionamento com ela, mas santo, porque ele é Deus. E ele estava cumprindo o seu plano de salvação, que foi falado lá no Éden, para a própria serpente, quando ele disse: colocarei inimizade entre ti e a mulher, e ele te ferirá a cabeça. Quer dizer, Jesus, o Filho de Deus,
e filho da mulher Maria, da mulher Israel profética, que gerou o filho da tribo de Judá, que Maria era da tribo de Judá. E essa mulher deu à luz a Jesus, filho do Altíssimo, do Espírito Santo, que cobriu Maria, teve uma relação com ela e ela gerou Jesus. Essa é a verdade, não adianta. Alguém pode até falar, esse pastor é louco, não sei o que ele está falando. Não adianta você querer tirar isso. É isso que aconteceu. E Deus estava fazendo algo prazeroso, maravilhoso, porque Ele estava trazendo o filho dele aqui. Entendeu? Algo glorioso, santo, puro. Porque uma relação sexual do homem com a mulher, não, que seja a mulher dele, legitimamente falando, não é impuro. Não. Tem gente que é religioso, acha que o sexo de um casal, o sexo é imundo, é impuro, não sei o que, não sei o que. Não, o sexo é santo e sagrado. Desde que esteja no casamento, numa união conjugal honesta. Agora, se você sair para ficar com outra mulher, ou a mulher ficar com outro homem, aí é imundo, impuro, e Deus abomina. E se você não se consertar, você vai para o inferno, porque é uma blasfêmia contra Deus. É uma blasfêmia contra aquilo que é sagrado, que Deus deixou para a multiplicação, para gerar as gerações na terra, da qual ele vai tirar os reis e sacerdotes, que vai reinar com ele durante 1000 anos e para toda a eternidade. Jesus também foi homem, e ele é Deus. E Deus falou que ele é igual a ele. Se é igual, é igual. E Deus falou que, lá quando ele fez o homem, falou assim, Deus falou, o homem é como um Deus, como um de nós. E agora? Nós somos como Deus agora? Não, mas vamos ser. Se nós permanecer, vamos ser transformados na ressurreição, receber um corpo glorioso e seremos como Jesus, como Ele é, diz a Bíblia. Tem como fugir? Ou você acha que você vai ficar lá junto com Jesus de cabeça baixa, igual agora, sabe? Não, lá nós vamos ser como Ele é, vamos ter autoridade como Ele, poder como Ele, glória como Ele, porque é a esposa do Cordeiro que vai estar com Ele, e a esposa tem autoridade como esposo. Fisicamente falando, o homem é a cabeça da mulher, e vamos continuar na eternidade, Deus cabeça de Cristo, Cristo a cabeça do varão, porque na eternidade, no corpo glorioso, não vai existir negócio de homem e mulher, todos serão varão, como os anjos, mas esposa do Cordeiro, espiritualmente falando, e Deus, Pai de Jesus, cabeça de Cristo, e Cristo a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, unificado, que é o tabernáculo espiritual de Deus, começando por Jesus, e nós, porque Jesus também se tabernaculou, e nós estamos tabernaculados. Quando nós morrermos e ressuscitarmos, vamos receber um corpo glorioso, assim como Cristo morreu e ressuscitou, e recebeu um corpo glorioso. E Deus vai estar em Cristo e em nós, morando no templo eterno, no tabernáculo eterno para toda a eternidade. É isso que Deus está fazendo, construindo o corpo glorioso dele. Vocês estão me entendendo? Coisa profunda, mas é verdade. Isso quer dizer, Jesus como filho do homem, ele sofreu. Isso quer dizer que sofreu lutas, foi tentado, teve fome, teve desejo, sede. Tudo que sentimos na carne, Jesus sentiu. Só que ele não obedeceu à voz da carne. Entendeu? Ele não obedeceu à voz da carne. Mas ele sentiu tudo. Fome, sede, desejo, tudo. Só que ele não venceu. É mesmo igual você. Você é crente em Cristo?
Você ama Jesus em primeiro plano na sua vida? Você pode até sentir desejo por uma mulher, mas você não pode pecar com ela. Você tem que vencer o desejo. Entendeu? A mulher pode até sentir desejo, admirar um homem, sentir desejo, mas ela não pode prosseguir. Ela tem que repreender o desejo da carne, vencer a carne, porque Jesus se fez carne, pegou os nossos pecados, sentiu tudo que nós sentimos, sofreu como o mal que estava na carne, o DNA do pecado de Adão que estava em nós passou para Cristo, mas Cristo venceu. Entendeu? Venceu. Porque Jesus tinha o DNA do eterno, porque Ele é Deus. E nós temos o DNA de Cristo por causa do sacrifício de Cristo, e nós temos condição de vencer. Mas nós temos que lutar. É uma luta ferrenha, igual Jesus lutou, nós temos que lutar. Tudo que sentimos na carne, Ele teve fome, tudo que sentimos na carne, Ele também sentiu. A carne lutou contra Ele. A carne lutou contra Ele. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do homem que vem de Deus, que Deus formou, o Espírito Santo, o Deus eterno formou o Espírito, que Ele é Pai de todos os Espíritos. Entendeu? O Espírito do homem que vem de Deus que tem um corpo. O Espírito do homem que vem de Deus, né? O homem que tem um corpo, e o Espírito que vem de Deus está dentro de nós, que Deus formou o Espírito. Eu sou um Espírito que estou falando com você. O meu eu estou tabernaculado aqui dentro desse corpo. Estou tabernaculado. Você está tabernaculado. Você é um espírito dentro de um corpo falando. Eu estou falando com você e você pode falar comigo. Formado por Deus, também é tentado. Uns vencem e outros não. Uns vencem e outros não. Uns dão ouvido a Jesus, obedecem a Jesus, porque, irmão, é uma sequência, é uma ordem. Jesus veio, obedeceu a Jeová, e nós estamos nascendo e obedecendo a Jesus. Os nossos antepassados antes de Jesus olhavam para frente para Jesus, acreditavam que Ele ia nascer, que Ele ia vir, o Filho de Deus, o Cordeiro ia vir se fazer carne. Entendeu? Eles olhavam para frente e nós hoje olhamos para trás. Quando nós falamos em Jesus, nós olhamos lá para o Calvário, lá atrás. E Abraão olhava para frente. Mas ele sabia, porque aquele que apareceu a Abraão é Cristo. Aquele que destruiu Sodoma é o próprio Cristo. Aquele que apareceu a Moisés é Cristo. Aquele que apareceu para Josué é Cristo. Aquele que apareceu para Samuel é Cristo, que falou com Samuel o próprio Cristo. O Verbo, a palavra de Deus, que é Deus também. É o igual a Deus, Jesus. E nós vamos ser igual a Cristo. Uma união. Uma união. Aí vai ter 3. Mas por enquanto não. Porque a Bíblia fala que nós vamos ser como Deus. Deus, cabeça, Cristo, Deus, Filho, igreja, esposa do Cordeiro, a terceira pessoa. Mas por enquanto não existe terceira pessoa. Não, no céu, trono no céu de terceira pessoa, não. Isso é muito profundo. Alguém pode até falar que eu estou blasfemando, estou falando demais. Não, mas é verdade, é a palavra de Deus. Não tem como fugir. Uns dão ouvido a Jesus e outros não dão. Aí Jesus veio, morreu, subiu, e o Espírito Santo, uma
a porção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo está lá no céu, sentado, está aqui. Por isso que Jesus falou: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não trouxer. O Espírito Santo está aqui convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é um outro Deus, um outro Espírito. Entendeu? É o próprio Jeová que é o Espírito Santo. E uns dão ouvido. Se nós der ouvido à palavra de Jesus que ele pregou, o Espírito Santo faz esta palavra nascer dentro de nós, frutificar dentro de nós. Aquele que ouve Jesus está ouvindo o Espírito Santo. Aquele que obedece Jesus está obedecendo o Espírito Santo. Aquele que anda com Jesus está obedecendo, andando com o Espírito Santo. Jesus é como se fosse primeiro Deus, segundo Deus. E no futuro a igreja glorificada será como Jesus, será como Deus. E aí pode até acontecer, apesar que não vai ser esse negócio de trindade, é uma coisa criada, isso não tem na Bíblia. O povo usa a palavra por falta de estudar profundamente, faz essa confusão toda. Jesus, que é igual ao Deus Todo-Poderoso, Senhor Jeová, que é Deus do próprio Cristo também, porque Cristo chama Jeová de seu Deus, meu Pai. Entendeu? E nós chamamos Jesus de nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, nosso Criador, nosso intercessor entre Deus e o homem, que não existe outra pessoa para interceder. Tem gente que pede para uma imagem de escultura, diz que ela pode interceder, pede para a mãe de Jesus, fisicamente falando, para interceder, e ela não tem poder de interceder. Só Jesus que intercede, porque só Ele que é igual a Deus, que está ao lado de Deus, no trono, que pode interceder por você e por mim. Jesus, que é igual a Deus, igual a Jeová, que é o Espírito Santo, Jesus se espelhou no Pai, que é acima dele, e nós se espelhamos em Jesus e no Pai, que é o Espírito Santo, que estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus obedeceu o Pai, que é Jeová, que é o mesmo Espírito Santo. Ele deu exemplo para nós fazermos o mesmo. Dar exemplo. Imitar a Ele, igual Jesus imitou o Pai, igual Jesus fez toda obediência ao Pai. Nós também temos que dar o nosso melhor para sermos obedientes a Jesus, porque se nós obedecemos a Jesus, que foi enviado pelo Espírito Santo, nós estamos obedecendo o próprio Espírito Santo. Nós temos que imitar Jesus, obedecer a Ele, a Jesus, como Ele obedeceu o Pai, que é o verdadeiro Espírito Santo. Essa é a palavra que eu tinha que falar para vocês. Jeová é o próprio Espírito Santo. Jesus é Deus também, porque Ele tem um corpo, e Ele tem um corpo palpável lá no céu, está sentado no trono, à direita do fogo consumidor, do Espírito Santo, que é Jeová. Entendeu? Que se apresentava antes da vinda de Jesus como ancião de dias, Jeová. E Jesus como Filho do homem, como Cordeiro de Deus, que havia de vir ao mundo e reconciliar o mundo com o Espírito Santo, que é o próprio Deus. E Jesus também é Deus. Jesus imitou. Nós temos que imitar a Jesus, obedecer a Jesus, como Ele obedeceu o Pai, o Espírito Santo.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Jeová, o Elohim eterno, o Adonai, o El Shaddai, o Emmanuel, o Deus conosco, também é o Espírito Santo e é o próprio Cristo conosco. Mas só que Deus criou um corpo para ele se revelar ao homem, que é Jesus, que já estava com Deus, se fez carne e Deus estava com ele. Por isso que Deus falou, o meu igual, o varão que é o meu companheiro. Que Deus abençoe seu coração. Fique com esta palavra. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe o vídeo, faça o seu comentário. Mas estude a palavra, irmão. Não fica indo por, sabe? Tem muitas coisas adulteradas que o homem adultera, o homem quer fazer, sabe? A palavra adulterar quer dizer, mudou o conceito, saiu da realidade e criou uma outra ideia, adulterou. É como adulterar um documento. Você pega um documento e muda a palavra, muda tudo. Ai daquele que diminuiu um tio ou um J do que está escrito. Amém? Que Deus te abençoe, que o Espírito Eterno, Senhor Jeová, continue falando no seu coração e também no meu. E naquele dia, na festa dos tabernáculos, no começo do milênio, nós iremos no arrebatamento, antes da festa dos tabernáculos, seremos arrebatados, transformados, o corpo, se estivermos vivos, se estivermos morridos, seremos ressuscitados, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, subirão aos céus, e depois descerão, depois que Deus destruir com o reino da besta e todo o seu sistema tecnológico mundial. Ele vai julgar as nações, prender o diabo por 1000 anos, e implantar o seu reino milenial, o reino eterno, que o 1000 anos vai terminar no juízo final, mas depois continua o reino eterno de Deus para toda a eternidade. E a igreja, aí se cumpre aquela palavra, vocês, aquela palavra, sois deuses. Como Cristo é Deus com Jeová, nós seremos como Deus com Cristo. Deuses com Cristo, com corpo glorioso, com a mesma mente de Cristo, com o mesmo poder de Cristo, e iremos reinar com Ele para toda a eternidade. Que Deus abençoe seu coração, em nome de Jesus.